Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Antunes, eu sou médico psiquiatra e vamos lá porque o vídeo de hoje está muito bom. E qual é a classe da paroxetina? A paroxetina ela é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Isso significa que no mecanismo de ação dela, ela age nesse neurotransmissor chamado serotonina. Os neurotransmissores são substâncias que ficam no nosso cérebro que ajudam a regular nossas emoções, os nossos pensamentos. Então ela age dessa forma, melhorando os sintomas que você quer tratar, seja eles sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Alguns membros dessa família, dessa classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina incluem a fluoxetina, a sertralina, inclusive a sertralina eu já até fiz um vídeo, eu vou colocar o card em algum lugar aqui do vídeo, se você quiser assistir é só clicar. A paroxetina, a fluvoxamina, o citalopram e o escitalopram. Então todos esses são antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Se você quer que eu faça vídeo sobre o restante dos inibidores, deixa nos comentários que eu vou ler e eu vou fazer o vídeo se eu ver que tem interesse. Começando pela dúvida mais comum de todos, que é: será que a paroxetina vicia? A resposta é simples e é não. Todos os antidepressivos dessa família dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles não causam dependência. Então a paroxetina não é um medicamento que causa dependência. Se você conhece alguém que faz uso, se você está fazendo uso desse medicamento, fique tranquilo, porque ele não vai te deixar dependente. Algumas pessoas podem me questionar: ah, Matheus, quando eu fico sem tomar, eu começo a passar mal. Eu sinto dor de cabeça, um enjoo, uma tontura, e aí eu tomo o remédio e eu melhoro. O que é isso? Se ele não causa dependência, o que é isso? Essa é uma ótima pergunta, porque isso é o que a gente chama de sintomas de descontinuação. Quando você para de tomar o medicamento de forma abrupta, ou às vezes quando você diminui a dose de forma abrupta, algumas pessoas podem sentir essa redução como se fossem alguns efeitos colaterais da redução da dose de forma muito rápida. E esses efeitos colaterais são justamente dor de cabeça, enjoo, às vezes tontura. A paroxetina é um dos medicamentos que está mais associado a esse tipo de efeito. Então, se você usa a paroxetina, faça uso certinho, regularmente, para não ter esse tipo de efeito colateral, e quando for diminuir, você vai diminuir de acordo com a orientação do seu médico, do seu psiquiatra. Uma outra dúvida muito comum é se a paroxetina dá sono. Bom, ela pode causar sono, Quando a gente gravou o vídeo da sertralina, uma das coisas que eu disse é que a sertralina não causava muito sono, não era um efeito que era esperado, apesar de poder acontecer em algumas pessoas. Na paroxetina já é um efeito mais esperado. Ela está relacionada a dar um pouco de sono. Muitas pessoas sentem sono e tomam inclusive de noite. Eu conheço pacientes, pessoas que tomam de manhã porque não sentem sono. Isso pode acontecer? Pode. Mas a paroxetina ela está mais relacionada a sintomas de sonolência do que alguns outros antidepressivos da mesma classe, da mesma família. Então, se você sente sono, fique tranquilo, tente conversar com o seu médico para você tomar de noite, porque aí talvez ajude você a dormir melhor e assim não prejudique o seu tratamento. Uma outra dúvida comum é se a paroxetina causa ganho de peso. Bom, ela pode causar sim ganho de peso. Nem todas as pessoas que tomam paroxetina vão ganhar peso, mas existe uma quantidade de pessoas, uma proporção de pessoas que podem sim ganhar peso. Isso depende muito da dieta, de exercício físico, de outros medicamentos associados, mas ela pode causar sim ganho de peso. Existem outros medicamentos que causam muito mais ganho de peso, que estão muito mais relacionados a ganho de peso do que a paroxetina. Mas esse efeito no peso, usando a paroxetina, ele existe e você tem que saber. E para que a gente usa a paroxetina? Bom, como ela é um antidepressivo, a gente usa no tratamento de quadros de depressão, mas a gente também pode usar no tratamento de quadros de ansiedade. Os transtornos ansiosos, de uma maneira geral,
eles costumam responder muito bem a esse medicamento que é a paroxetina. E além disso, a gente tem um uso em casos de ejaculação precoce, que a gente já vai falar mais para o final do vídeo. A dose da paroxetina, ela varia usualmente entre 20 a 40 miligramas ou entre 20 a 60 miligramas, dependendo de alguns casos. Existe a paroxetina de liberação imediata e existe a paroxetina de liberação prolongada. A de liberação prolongada, a dose do comprimido ela é um pouco diferente, né? Os comprimidos têm 25 miligramas, ao invés dos comprimidos de 20 miligramas, que são os de liberação imediata. Mateus, mas eu tomo 10 miligramas. Existe sim essa dose, é uma dose inicial, né? Então a gente pode optar por começar com 10 miligramas, mas provavelmente, e isso aí só o seu médico que vai poder dizer, você pode progredir, né, de 10 para 20 e assim sucessivamente se for necessário. Lembrando que em alguns casos, principalmente de transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC, esses sintomas melhoram geralmente com doses maiores do antidepressivo. Então, nos casos de TOC, o paciente pode tomar 40 miligramas, 60 ou até mais, mas isso só vai acontecer conforme a orientação e a indicação do psiquiatra. Em relação aos efeitos colaterais, quais são os efeitos colaterais mais comuns quando se faz uso de paroxetina? Bom, nos primeiros dias é comum dar dor de cabeça, náusea, então o estômago fica enjoado, tem gente que sente vômito, mas esses sintomas eles duram poucos dias, em média 2 semanas, mas pode durar até menos, uns 4, 5 dias e depois eles melhoram sozinhos. Algumas pessoas, depois que passa esse período, podem continuar sentindo boca seca, o intestino mais preso, né, mais constipação intestinal, isso pode acontecer também. E a paroxetina tem um efeito colateral que pode ser benéfico em alguns pacientes, pois ela pode retardar a ejaculação, ela atrasa a ejaculação e ela pode ser usada inclusive em casos de ejaculação precoce. Eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre isso, mas é uma indicação da paroxetina, ela pode ser usada nesses tipos de diagnóstico de tratamento. Por outro lado, ela também pode diminuir a libido, né? Ela tem esse efeito benéfico em alguns casos, mas em outros casos ela diminui a libido e muitas pessoas acabam reclamando. Se você tem esse tipo de efeito colateral, você tem que comunicar ao seu médico, porque existem algumas estratégias que o psiquiatra toma, seja na dose, seja associando medicamento, seja trocando medicamento, que esse efeito colateral melhora. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreve no canal, porque eu vou fazer uma série de vídeos sobre os antidepressivos, depois eu vou passar para outros tipos de medicamentos psiquiátricos, remédios de dormir, remédios antipsicóticos, enfim. A gente vai falar de muita coisa, então segue para não perder nada e até o próximo vídeo.